Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Federação Espírita Brasileira. Ano 1. Março de 1858. Número 3. Magnetismo e Espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos, no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo, admitem sua ação e nos fenômenos sonambúlicos reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira e, muito frequentemente para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias que sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não há mais que um passo. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma. Devemos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade faz-lhes a justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Potete, diretor do Jornal do Magnetisme, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puysagur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços o magnetismo, popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais e, quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Allan Kardec.